Olá, bora mergulhar nesse universo fascinante do mercado de ações e decifrar de vez a linguagem que movimenta bilhões todos os dias. Quem nunca ouviu falar em Dow Jones, S&P, BID, ASK e ficou com aquela cara de interrogação? Pois é, esse jargão todo pode parecer uma barreira enorme no começo, mas a gente está aqui para mostrar que não é bem assim. Hoje vamos desvendar 3 conceitos que são a base para entender como o mercado funciona de verdade. Certo, então vamos direto ao ponto. A primeira grande questão é como a gente sabe se o mercado está subindo ou descendo? A resposta para isso está nos índices. Olha, existem 2 nomes que todo mundo já ouviu na TV, o Dow Jones e o S&P 500. Pensa assim, o Dow é o vovô dos índices, sabe, é super histórico, mas ele só olha para 30 ações gigantes, que na época representavam a indústria americana. Já o S&P 500, isso é outra história. Ele acompanha 500 das maiores empresas, então dá uma visão muito, mas muito mais completa. Por isso que hoje ele é o verdadeiro termômetro do mercado. E essa citação da nossa fonte de estudo, ela mostra um ponto importantíssimo. Para quem opera no mercado hoje, o jogo mudou. Aquelas 30 ações do Dow Jones simplesmente já não refletem a economia como um todo. O foco agora é outro. Então, a grande sacada é essa. O S&P 500 é quem realmente mostra o pulso do mercado. E um jeito muito comum de negociar esse índice é através de um fundo chamado ETF que tem o código SPY. Pensa no SPY como uma grande cesta com todas as 500 ações dentro. Se o SPY sobe ou desce, a grande maioria das outras ações tende a ir junto. Ele é a nossa bússola, o nosso guia para saber para que lado o vento está soprando. Beleza, agora que a gente já sabe para onde olhar para sentir a direção do mercado, vamos dar um zoom. Vamos focar em uma única ação, para entender como o preço dela é definido ali, em tempo real. A melhor analogia para entender isso é imaginar o mercado como um leilão gigante, que nunca para. Pensa no eBay ou na Sotheby's. De um lado tem gente querendo comprar dando lances, do outro gente querendo vender, oferecendo seus produtos. O negócio só fecha quando os 2 lados concordam com um preço. No lado dos compradores, a gente tem o que se chama de bid, é o lance, literalmente. O bid é o maior valor que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo está oferecendo para comprar aquela ação naquele exato segundo. É o lado da demanda, de quem quer comprar. E na outra ponta a gente tem um ask, que às vezes também chamam de offer. Esse é o menor preço que um vendedor aceita para vender a ação dele. Uma transação só acontece quando um comprador topa pagar o preço do ask ou quando um vendedor aceita receber o preço do bid. Simples assim, um encontro de interesses. Mas não é só o preço que importa, certo? A quantidade também é fundamental. E é aí que entra o size. O size mostra para a gente exatamente quantos lotes de ações estão sendo oferecidos naquele preço de bid e naquele preço de ask. E aqui vai uma dica de ouro para ler a tela como um profissional. O número que aparece no size não é o número exato de ações. A regra é bem simples, é só adicionar 2 zeros no final. Então, se o size está mostrando 2, na verdade são 200 ações. Se está mostrando 10, são 1000 ações. Bem fácil, né? Certo? Vamos para o último passo, a parte prática. Como a gente junta tudo isso? Com esse entendimento do mercado e do preço, como alguém de fato aperta o botão para fazer uma negociação? Basicamente, existem 2 formas principais de enviar uma ordem, a ordem limite e a ordem a mercado. Com uma ordem limite, é quem opera que está no controle. A pessoa diz, eu só compro ou vendo por esse preço ou um preço melhor, a ordem fica ali, esperando. Já a ordem a mercado é para quem quer rapidez. Ela executa a negociação na hora pelo melhor preço que estiver disponível. O detalhe aqui é que se o mercado estiver muito agitado, o preço executado pode dar uma escorregada, sabe? Pode não ser exatamente aquele que estava na tela. E por que essa diferença é tão crucial? Porque traders profissionais não agem por impulso, eles agem com um plano. Eles fazem uma análise para identificar os pontos exatos de entrada e saída. A ordem limite é a ferramenta que permite que esse plano seja executado com disciplina sem se deixar levar pela emoção do momento. E para não deixar nenhuma dúvida sobre isso, olha só esse número. Segundo os especialistas da nossa fonte, a esmagadora maioria das ordens de traders experientes, estamos falando de cerca de 90% delas, são ordens limite. Isso mostra o quanto ter o controle do preço é a base de uma estratégia consistente. Então vamos amarrar tudo isso? Vamos recapitular esses 3 conceitos que são de fato a base da linguagem de quem opera no mercado. Primeiro, o S&P 500, ou o SPI,
é o termômetro. É ele que vai dar a direção geral do mercado. Segundo, lembre-se sempre do leilão. O preço é um cabo de guerra constante entre o bid dos compradores e o ask dos vendedores. E terceiro, o controle está na ordem limite. É ela que permite operar com um plano, com disciplina e não no calor do momento. E é isso. Com esses 3 conceitos, a linguagem do mercado já começa a fazer muito mais sentido, não é? A base para entender o que acontece e participar das conversas sobre investimentos está aí. A grande questão agora não é qual o primeiro passo, mas sim como usar esse novo conhecimento para continuar aprendendo cada vez mais.